A Bíblia diz que a fé sem obras está morta. Você diz que ama a Deus, mas você não faz nada por Deus. O marido diz que ama a esposa, aí a esposa fala assim: bem, me dá R$ 30 para eu escovar o cabelo, nem sei se é esse o valor. Não posso não, tem não. Esse camarada ama a esposa? Quem ama, cuida. Quem ama, zela. Então, Deus te ama tanto, que Ele dá um cheque em branco para você e fala assim: escreve aqui o que você precisa. É claro que esse cheque não se refere só a dinheiro. Ele diz assim: o que você precisa? Saúde, paz, alegria? Eu tenho tudo o que você precisa. Deus tem ou não tem? Ele deixa você preencher o cheque do jeitinho que você quiser. Mas tem pessoas que não têm fé e elas pedem o mínimo possível. Então, o título da nossa mensagem hoje é Preenchendo o seu próprio cheque com Deus. Você vai aprender a preencher o seu próprio cheque e pedir a Deus tudo o que você precisa. Quem está precisando de alguma bênção aqui? Vocês estão precisando de alguma coisa? Pastor, eu não preciso de nada. Louvado seja Deus. Amém, pessoal? Então, Marcos capítulo 5. Porém, leia isso daqui comigo, presta atenção. Se nos achamos nesse momento no degrau inferior da escada da vida, é porque a nossa fé só chegou a isso. Quer dizer, se você está rapando o tacho ou está debaixo do tacho, se você está doente, nada está dando certo para você, a primeira coisa que você tem que trabalhar é a sua fé. Se você está na pior fase da sua vida, me perdoe, é porque a sua fé te trouxe até esse lugar. Você tem que trabalhar a sua fé. A Bíblia diz que o justo viverá da fé. Se ele recuar, se ele desanimar, se ele voltar atrás, Deus diz: eu não tenho prazer nele. Quando crermos, falarmos e agirmos de modo correto, subiremos até o topo. Vou ler de novo. Quando crermos, fala de fé, quando falarmos e agirmos de modo correto, subiremos até o topo. Se você ainda não chegou no nível mais alto, me perdoe, é porque a sua fé ainda está muito pequena, muito aquém do que seria necessário para você vencer. Você tem que trabalhar a sua fé. Amém, pessoal? Aprenderemos hoje 4 passos, muito simples demais, que nos levarão a um lugar de vitória permanente em Deus. Eu quero que você decore esses 4 passos. Se você não decorar, nós estamos gravando a live, nós sempre soltamos no domingo seguinte, porque tem que editar, fazer algumas coisinhas, e quando você for assistir a live, você que está assistindo aí agora, compartilha com um amigo. Às vezes uma palavra dessa pode mudar a vida de uma pessoa. Amém, pessoal? Então, Marcos capítulo 5. Tudo que eu vou te ensinar hoje aqui está na Bíblia, não tem nada fora da Bíblia. E se tiver fora da Bíblia, você não pega para si, você deixa passar. O nosso compromisso é com a palavra de Deus, amém? Marcos capítulo 5, quem achou, diga amém. Versículo 25. Capítulo 5, versículo 25 diz assim: e certa mulher que havia 12 anos, quantos anos? 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido, gastado tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor,
para ver a que isso fizera. Então, a mulher que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé, foi a fé dela ou a fé de Jesus? Olha como a fé é importante. A tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada deste mal. Coloca a mão no coração e vamos orar. Pai querido, em o nome do Senhor Jesus nós te louvamos, te glorificamos e te adoramos, porque é um grande privilégio poder estar na tua casa em mais um culto. Vem falar conosco, meu Deus. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pelas tuas palavras. Aumenta o nosso entendimento, acrescenta-nos a fé, para que possamos andar de forma sábia, de forma vitoriosa e vencedora, para a glória do Senhor. Diga graças a Deus. Amém, pessoal? Deixa eu só tirar aqui mais um pouquinho aqui do agudo aqui. Isso, só aqui no retorno. Vamos lá. Primeiro passo, eu falei que eu vou ensinar para vocês 4 passos. O primeiro passo que essa mulher deu foi que ela falou. Então diga comigo, primeiro passo, diga-o. Fale daquilo que você crê, fale daquilo que você quer. Está no versículo 27, vamos ler? Ouvindo falar de Jesus, primeiro ela ouviu, a fé vem pelo ouvir, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta. 28, porque dizia, o que ela dizia? Se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Não tinha nada disso escrito. Não há uma promessa sequer escrita, dizendo que se você tocasse nas vestes de Jesus, você ficaria curado. Ela falou que ela sentiu no coração, porém ela falou sobre a fé que estava no coração dela. Essa mulher havia ouvido dizer que Jesus andava entre o povo curando todo tipo de enfermidades, e aquela notícia acendeu a chama da fé em seu coração. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está. O coração dela estava cheio de fé, por isso ela falou da fé. E por causa dessa fé, ela começou a falar não sobre o problema que a assolava, mas sobre o milagre que ela queria. Essa pregação ela é a continuidade do que nós pregamos domingo passado. Você tem que parar de falar de problemas. Pare de falar das suas dores. Pare de falar dos seus medos, dos seus receios. Pare de falar do que o diabo está fazendo na sua vida. Fale do que você crê, fale do que você quer, fale do seu Deus, da grandeza do seu Deus, fale de Jesus, fale da obra da cruz, fale de Deus. Tem pessoas que, se a gente conversar com elas 5 minutos, a gente sai contaminado de perto delas, porque só falam de coisas ruins. A mulher, ela passava o tempo pensando, eu vou até Jesus, eu não estou nem aí, se a multidão é grande, eu não sei se vai ser fácil, eu não sei se vai ser difícil, eu vou até Ele, se Ele curou outras pessoas, Ele vai me curar. Tem mais, não precisa nem Ele pôr a mão na minha cabeça não, se eu tão somente tocar na orla do seu manto, eu vou ficar curado, eu vou ficar curada, eu vou até Jesus. Está dando para entender? Ela falava do que ela acreditava, ela meditava no seu milagre, na sua vitória. Pare de ficar pensando em coisa ruim. Pare de ficar meditando, eu acho que vai acontecer assim, acho que eu vou bater na porta, a porta não vai abrir, eu vou até, me fizeram uma proposta melhor no outro emprego, mas aí vai que eu vou e não dá certo e tal e tal. Tem gente que só medita em coisa ruim, irmão, só pensa em coisa ruim, só pensa de forma negativa. Essa mulher estava pensando de forma positiva, é tanto que Jesus olha para ela e diz, a tua fé, não foi eu que te curei, é Ele que cura, claro, mas não foi pela minha fé simplesmente, pela minha vontade, foi a tua fé, a tua vontade, foi a tua ousadia. Jesus fez questão de dizer para ela, a tua fé te salvou.
foi a tua fé que te curou. E eu pergunto para você, como é que está a sua fé? Ah, pastor, eu ando tão desanimado, por quê? É tanta luta, é tanto problema, mas e o teu Deus? Cadê o teu Deus? Você não é crente não? Você não crê em Deus não? Ah, eu creio, mas é que o diabo, você está querendo dizer que o diabo é maior que Deus? Na vida de alguns crentes parece que Satanás é maior que Deus. Diga, está repreendido isso daí. Pare de falar sobre o que você não quer. Pare de falar sobre o que você não quer. Pare de falar sobre os seus medos e dores. Fale sobre Deus, sobre Jesus, sobre o seu grande poder, sobre o que a palavra diz que Ele prometeu a você. Ao invés de falar sobre os seus medos, suas dores, falar do diabo, fale assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. O meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, suprirá todas as minhas necessidades. Até me arrepio, uma pessoa que fala assim, o diabo não chega nem perto. Fale sobre Deus. Fale sobre a grandeza do teu Deus, fale sobre as promessas. Isaías 54 diz: nenhuma ferramenta preparada contra você prosperará. Não adianta, Satanás, você não vai me vencer, você não vai me derrubar, você não vai me derrotar, porque o meu Deus está comigo. Acabou, irmãos. Acho que é melhor eu morrer, essa vida está tão sem graça. Eu não tenho mais alegria para viver. Por que não tem? Porque você tirou os olhos de Deus, está olhando só para o diabo. Diga misericórdia. As palavras que falamos são as sementes que plantamos no nosso mundo. Cada palavra que você lança é uma semente, positiva ou negativa. Cada palavra é uma semente. Cada vez que você diz, eu não posso, eu não consigo, é difícil, não vai dar certo, então você está plantando essas sementes e você vai colher o resultado delas. Pode alguém plantar semente de melancia e colher mamão? Colher abóbora? Mas as sementes são parecidas. Você tem que plantar a semente daquilo que você quer colher. Você tem que falar do que você quer para a sua vida. Para de falar do que você não quer. Para de falar de dor, de sofrimento, de tristeza. Fale do que você quer. Diga glória a Deus. Há um lado divino e um lado humano em todas as batalhas que se levantam contra nós. Em todas as batalhas que se levantarem contra você, sempre haverá um lado divino e um lado humano. Não entendi. Há um lado que é Deus que vai lutar por você através da sua fé. Mas há um lado que é você que tem que lutar, através de falar corretamente, através de crer, através de agir, amém? Nós precisamos vestir toda a armadura de Deus e, unidos com Ele, lutar contra os inimigos físicos e espirituais. Você precisa vestir a armadura de Deus. Lê aqui nas telinhas, Efésios 6:11 diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas de quem? Quem é o seu inimigo? Seu inimigo não é seu marido, minha irmã, não é sua esposa, meu irmão. Seu inimigo não é o vizinho, nem a vizinha, seu inimigo é o diabo. Seu inimigo é Satanás e ele é espiritual. Nós só podemos vencê-lo com armas espirituais, com a armadura de Deus. Olha o versículo 12: porque não temos que lutar contra carne e sangue, pessoas, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai a armadura de Deus, ou melhor, tem o todo ali, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal, e havendo feito tudo, ficar. Você só vai resistir às ciladas, às astutas ciladas do diabo, se você estiver revestido com a armadura de Deus. Se você estiver lutando com Deus, aí você vai vencer. Segundo aos Coríntios 10:4 diz:
porque as armas da nossa milícia, da nossa luta, da nossa batalha, não são carnais, não são humanas, e sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, anulando nós sofismas. O que são sofismas? Ideias falsas, palavras mentirosas que Satanás lança na sua mente. Ninguém gosta de você, você está sozinha nessa batalha, você não vai vencer. Mas você está mentindo, Satanás. Deus me ama, isso é o suficiente. Deus está comigo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Cuidado com os pensamentos que vêm na sua cabeça. Tem pensamentos que vêm da parte do diabo, ele lança pensamentos. Então eu tenho que lutar com as armas de Deus. O que muitos de nós ainda não compreendemos é que em toda batalha há uma parte que somos nós quem temos que realizar. Deus também tem a parte dele a cumprir, mas isso não nos isentará da nossa. Tem uma parte que é Deus que vai cumprir na batalha, tem outra parte que é nossa, e a nossa parte Deus não vai fazer, mas ainda que Deus faça a parte dele, isso não nos faz isentos da nossa. Deus faz a parte dele, mas eu tenho que fazer a minha, repito, andando pela fé, confessando positivamente, agindo, fazendo a nossa parte. Tem pessoas que estão deitadas, de perna para cima, não, Deus vai fazer tudo. Não, tem uma parte que é a dele, ele faz, mas tem uma parte que é a nossa. Aquilo que é para você fazer, fica em paz, Deus não vai fazer por você não, pode tirar o cavalinho da chuva. A parte que é sua, é você quem tem que fazer. Essa mulher, ainda que inconscientemente, fez a parte dela, falando de modo positivo, e exercendo a fé que havia nascido no seu coração. Talvez ela nem percebeu, mas ela agiu da forma correta. Ela falava do que ela cria, ela falava acerca do milagre que ela queria. Ela falou de uma forma que o diabo não teve vez na vida dela, Satanás não conseguiu agir. A Bíblia Sagrada nos garante que podemos ter aquilo que dissermos. Vou repetir. A Bíblia Sagrada nos garante que podemos ter aquilo que dissermos. Está onde? Está em Marcos 11. Se você for de Bíblia, for bom de Bíblia, se não, lê conosco nas telinhas. Mas é bom você ir. Marcos, capítulo de número 11. Você pode ter aquilo que você diz. Ela diz, se eu tão somente tocar na orla do seu manto, eu ficarei curada. E ela tocou e foi curada. Porque aquilo que eu falo acontece. Por isso que eu disse que as nossas palavras são sementes. Amém, queridos? Marcos 11, 22. E Jesus respondendo diz, tende fé em Deus, porque em verdade vos digo, que qualquer que disser, olha o verbo dizer aí, qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se falar aquilo que diz, olha o verbo dizer de novo, tudo que disser, olha ele aí outra vez, lhe será feito. Amém? Jesus disse, eu digo a vocês, que qualquer que disser a este monte, a este problema impossível, sai daqui, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar em seu coração. Transportar um monte é com Deus, mas falar, crer, não duvidar é com você. E não duvidar no seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo que disser, diga comigo, tudo que disser, lhe será feito. Aponta o dedo para o irmão e diga assim, tudo que você disser, lhe será feito. Quem está entendendo? O que é que a mulher dizia? Se eu tão somente tocar na orla do seu manto, eu ficarei curada. E ela foi ou não foi? Foi ou não foi? Porque a palavra garante que tudo que nós dissermos vai acontecer. Olha o versículo 24, leia aí o 24. Por isso vos digo que tudo que pedirdes, orando, quem aqui gosta de orar? Quem gosta de orar? Tudo que pedirdes orando, crede que o recebereis, creia que você receberá, e você terá, e tê-lo-eis.
Diga graças a Deus. Tudo que você pedir na oração, crendo que você vai receber, você receberá. Mas você tem que pedir com fé, crendo, não é pedir por pedir não. E aí eu te levo ao segundo passo, diga comigo, faça-o. O primeiro passo foi, diga, ela disse, ela falou do que ela cria, ela confessou o que ela acreditava. O segundo passo é, faça-o, amém? Marcos 5, 27, versículo 27, isso, está escrito assim: ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta. Vou ler de novo. Ouvindo falar de Jesus, veio, diga comigo, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta. Leia comigo aqui, ó. Essa mulher não teria tirado proveito algum se tivesse dito: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Mas não tivesse tido a atitude de ir até Jesus, enfrentado a multidão para lhe tocar as vestes. E enfrentado, esqueci eu ia ali. E enfrentado a multidão para lhe tocar as vestes. De nada adiantaria ela ficar dizendo: se eu tocar nas vestes dele eu vou ficar curada, se eu for na igreja Deus vai mudar a minha vida, se eu fizer a campanha Deus vai me abençoar, se eu me batizar tudo vai mudar. De nada adianta você ficar falando, se você não agir, se você não tomar atitude. Não, eu creio que Deus tem uma porta de emprego aberta para mim, mas você nunca sai para procurar. Não, eu creio que Deus, se eu fizer uma aliança com Deus, Deus pode mudar o meu casamento, mas você nunca faz a aliança. Tem gente que tem muita história para contar e pouco resultado para mostrar. Por quê? Porque eles falam, mas não agem. Tem gente que não age. Quem está entendendo? Então ela não só falou, ela também agiu. Ela agiu. Você precisa agir. Muitas pessoas até têm boas ideias para bons projetos, mas param por aí, pois na hora de executar, a preguiça e o desânimo falam mais altos. Eles começam a focar apenas nas dificuldades. Interessante. Eu estava caminhando hoje em algum lugar, nessa semana em algum lugar, e veio esse versículo que eu vou mostrar assim. E eu falei, não tem coragem de pregar isso na igreja não, vai ofender muita gente. Mas aí ontem na hora da pregação veio de novo, eu falei, agora eu tenho que colocar Jesus. O profeta tem que falar o que Deus manda. Olha o que diz aqui, Provérbios 13, versículo 4. Por mais que o preguiçoso deseje alguma coisa, ele não conseguirá, mas a pessoa esforçada consegue o que deseja. O problema de muita gente é a preguiça. Eles falam, eles sonham, eles projetam, as ideias vêm, mas na hora de colocar em prática, não, é difícil, mas tem que ir em tal lugar, mas dá trabalho. Tem gente que só vê a dificuldade, irmão, por isso não sai do lugar. Fala para a pessoa do lado, diga assim, a preguiça é um demônio. Preguiça para orar, preguiça para ler a Bíblia, preguiça para vir no culto. Tem gente que acorda de manhã no domingo, olha assim, oh meu Deus, não tem nem uma nuvenzinha, do tamanho da mão de um homem, né? Para eu ter a desculpa de que não vou para a igreja porque está chovendo, né? Se tivesse uma nuvem e eu visse que ia chover, eu já não ia para a igreja hoje. Mas olha o sol aí, o sol está brilhando, eu tenho que ir para a igreja, oh meu Deus. A preguiça é uma desgraça, irmão. Preguiça para estudar, preguiça para fazer um curso. Tem pessoas que poderiam já estar voando, já poderiam estar nas nuvens, mas a tal da preguiça não deixa. Por mais que o preguiçoso deseje alguma coisa, por mais que ele sonhe, por mais que ele projete, ele não conseguirá. Por quê? Ele não conseguirá, mas a pessoa esforçada consegue o que deseja. Aí tem aquele versículo que eu amo, eu cito sempre, que é o Salmo 89, 19. Socorri um que é esforçado. Dá uma olhada para essa pessoa do lado, vê se tem cara de esforçado, dá uma olhadinha assim. Tem cara de quem é esforçado na vida?
Tem? Sim ou não? É esforçado? Glória a Deus. Vindo da esposa é o louvor, não é? Hein? Que tem esposa que não pode dizer do marido, não. Pastor, meu marido eu tenho que arrastar ele da cama. Olha o que diz Provérbios 6:9, ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Amém, pessoal? Amém. Diga comigo, dormir é bom. Mas quando a gente pode. É ou não é? Quando a gente pode é bom, mas quando não pode tem que correr atrás, é ou não é? A Bíblia diz que quem ama o sono empobrece. Então aquela mulher, ela não ficou só falando, ela também agiu. Pastor, eu queria tanto prosperar, queria tanto ter uma casa, queria tanto crescer na vida. Acorda cedo e dorme tarde, é o melhor segredo, é ou não é? Ele disse que nós comeríamos do suor do nosso rosto. Aquela mulher não somente desejou e falou sobre o que queria, ela também agiu. A sua fé foi confirmada pelas obras. Eu preguei sexta-feira. A fé sem obras está morta. Eu coloquei aqui de novo em Tiago, Tiago 2,14. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura a fé pode salvá-la? Eu poderia, sem adulterar a Bíblia, só acrescentar uma palavrinha. Porventura a fé por si própria poderia salvá-lo? A fé é um sentimento, sentimento não faz nada. A fé opera junto com a atitude, amém? A fé funciona através das obras. Olha o que diz o versículo 18, aí mesmo, Tiago 2,18. Mas dirá alguém, tu tens fé, e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tem gente que vê, não, eu tenho fé, mas você não vê nada. Aí tem outro que não fala nada, não vive falando que tem fé, mas você olha para a vida da pessoa, é cheio de obras, está cheio de obras. Então aquela mulher, ela não ficou só falando, ela também agiu. Será que não é isso que está faltando na vida de muitos de nós? Falar menos e agir mais? Se mexer, colocar a mão na massa? Diga glória a Deus. Terceiro passo, diga comigo, recebam. O primeiro foi, digam. O segundo foi, façam. E o terceiro, recebam. Você é bom de receber? Você gosta de receber? Vamos lá. Capítulo 5 de Marcos, é o nosso texto base, versículo 29, diz assim: E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue. O milagre já aconteceu já. E sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Muitas pessoas não recebem a bênção de Deus porque são incrédulas. Elas têm dificuldade até para crer naquilo que receberam. Mas é bom demais para ser verdade, pastor. Mas será que Deus me curou? Será que eu não vou ter mais que passar pela... A pessoa fica cética, fica incrédula. Tem pessoas que têm dificuldade para crer até na bênção de Deus. Tem pessoas que Deus já tentou entregar a bênção para ele, para elas, várias vezes, mas a própria pessoa parece que fica resistindo, tem dificuldade para crer. Você tem que ser rápido no crer. Essas pessoas, talvez, não se acham dignas de receberem grandes bênçãos da parte de Deus. Se enxergam apenas como servas e não como filhas. Não entendi, pastor. É verdade que um servo, uma serva, um empregado, uma empregada, se o patrão rico disser, eu estou te dando uma BMW, o empregado vai ter dificuldade de receber, porque ele não se acha digno, mas
quando a esmola é demais, até o santo desconfia, né? Seu fulano está querendo me dar um carro? Não sei se eu creio não. Mas se esse mesmo homem rico tivesse dando para um filho, o filho teria dificuldade de receber? Não, porque o filho se acha digno. Pare de se enxergar apenas como servo de Deus. Comece a se enxergar como filho e filha de Deus. A Bíblia diz que todos que receberam a Jesus como Senhor e Salvador, receberam também o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. João 1,12. É claro, se você ainda não aceitou a Jesus, se você ainda não é batizado, é claro que a bênção não é para você. Agora, se você já aceitou a Jesus, então você não é mais servo apenas, você agora é filho. E como filho você tem que receber. Você pode sonhar com coisa grande. Pastor, mas eu não sei se eu mereço. Por quê? Porque eu cometi muitas maldades no passado. Irmão, mas essa doutrina é a doutrina espírita. O espírita é que ele crê que ele tem que ficar reencarnando vez após vez para pagar os erros dele. Os nossos pecados e erros Jesus já pagou. Nós não temos que cometer mais, não temos que achar que porque Jesus perdoou, a gente agora tem concessão para pecar outra vez. Não. Creia na bênção. Não duvide da bênção de Deus. Amém, pessoal? Satanás conseguiu distorcer na mente de muitos o conceito de humildade diante de Deus. Muitos acham que ser humilde é ser pobre, que é levar a vida da forma mais simples possível. E isso não tem nada a ver. Humildade tem a ver com caráter, com alguém totalmente desprovido de orgulho. Não, pastor, porque a Bíblia diz que dos pobres é o reino dos céus. É o pobre de espírito, que é o mesmo que humilde. Você pode ser uma pessoa simples e ser orgulhosa. Você conhece pobre e orgulhoso? Eu conheço um monte. Mas você conhece ricos que são humildes? Pessoas prósperas que são humildes? Que são simples? Humildade é simplicidade de espírito. Tem pessoa que mesmo sendo pobre olha todo mundo de cima para baixo, se acha melhor que todo mundo. E tem pessoas que são bem de vidas, de condições, e você olha para a pessoa é simples, trata todo mundo com respeito. Eu não tenho que ser pobre para agradar a Deus, pobre materialmente, não é isso que a Bíblia quer dizer. Abraão era rico, Davi era rico, Jó era rico, José de Arimateia era rico. Quantos homens de Deus eram ricos, e mesmo assim Deus os amava, porque eles eram humildes. A riqueza deles não tomava o lugar de Deus na vida deles. Tem gente que é pobre, irmão. Tem gente que tem 10 reais no bolso, mas ele ama mais os 10 reais do que a Deus. É aí onde está o erro. Porque se eu comprar um carro novo, o que vão pensar? Vão pensar que você é trabalhador, a não ser que você roubou. Então, o diabo plantou no coração do povo que para agradar a Deus eu tenho que viver simples, eu tenho que andar rasgadinho. Olha lá, aquela irmã pobrezinha, ela está agradando mais a Deus do que aquela outra irmã que está bem vestida. Não tem nada a ver, irmãos. Humildade fala de caráter, fala de personalidade. Amém? Não fique cético da próxima vez que uma grande bênção de Deus estiver vindo na sua direção. Agarre-a, não deixe passar, tome posse da sua bênção. Diga, vem em mim prosperidade, fala aí. É ou não é? Diga glória a Deus. Não vamos ser hipócritas. Se o seu salário dobrasse hoje, você ficaria feliz ou triste? Quem gostaria de ter um salário dobrado hoje? Meu irmão, meu irmão, meu irmão. Não seja hipócrita, irmão. Se alguém te levasse hoje num rodízio para você almoçar, aqueles espetão de carne passando assim, você vai dizer que isso não é bom? Vai dizer que você não fica feliz quando você vai numa loja, compra roupa, e aí você veste aquela roupa, você se sente bem? Isso não tem nada a ver com humildade. Você pode ser próspero e ser simples. Amém, pessoal? Então, da próxima vez que uma bênção de Deus vier na sua direção, agarre-a.
Não deixe passar não. Quantas vezes Deus já quis te abençoar, mas você talvez, me perdoe, até com uma falsa humildade, não, é areia demais para o meu caminhão, eu não sei se eu mereço, não, para de bobagem. Quem é filho de Deus aqui? Que é isso, Ele é o dono do ouro e da prata, hein? É ou não é? Vocês têm dúvida? Que é isso, meu irmão? Marcos 11, 24, por isso vos digo, que tudo o que pedirdes, orando, crede que o recebereis, tê-lo-eis. Diga comigo, tudo que eu pedir. Ele falou que é tudo. Pede. Para de ficar crendo no pior, para de ficar se acomodando, esperando o pior. E aí eu te levo ao quarto passo. Diga comigo, conte-o. Tirei da Bíblia, hein? Não estou criando nada aqui. Primeiro passo, diga-o, fale. Segundo passo, façam, confere aí, façam, agir, né? Terceiro passo, recebam, espere a bênção de Deus, creia que ela vai chegar, receba a bênção de Deus. Tem até um meninozinho aí agora que fala, receba, né? E o quarto passo, conte-o. Vamos ler aqui? Marcos 5:30, capítulo 5, versículo 30. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse, quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos, vês que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isso fizera. E então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. Presta atenção. É claro que Jesus sabia quem o tinha tocado e o que havia acontecido na vida daquela mulher. Mas o que ele queria era que ela abrisse a sua boca para que através do seu testemunho o nome do Senhor fosse glorificado. Jesus sabia quem era a mulher, Ele é Deus, Ele é onisciente, Ele sabia quem o tinha tocado, Ele sabia o que tinha acontecido na vida dela, mas quando Ele falou, quem me tocou, o que Ele queria? Que ela se manifestasse, contasse para todos o milagre, para que o nome do Senhor fosse glorificado. O que eu aprendo aqui? É muito importante testemunharmos ao próximo aquilo que Deus fez por nós. Conte para as pessoas o que Deus fez por você. Conte para as pessoas o que você viu na igreja. Tem gente que é demais, irmãos. O louvor, ele vem no culto, o louvor foi bonito, a pregação foi bonita, os testemunhos foram lindos, mas a pessoa só sai falando da oferta que foi pedida. Viu lá? Pastor só falou em oferta. Que mentira, que mentira. Se é de sair falando dos testemunhos, da pregação, nossa, o pastor deu uma mensagem hoje, que bênção. Ele vai postar na semana que vem, e eu vou compartilhar o link da pregação para você assistir. Hoje nós temos a internet aí, está bem fácil, né? Todo mundo pode gravar uma pregação hoje. Mas não, ao invés da pessoa sair falando das coisas boas que aconteceram no culto, ela só sai falando da parte negativa. Passei pela obreira fulana hoje, nem me cumprimentou, nossa. Os obreiros da igreja são todos mal educados. Às vezes foi só uma pessoa. Tinha uma obreira lá em Contagem que chama Irmã Isabel, um abraço para a Irmã Isabel. Aí ela chegava e falava assim, pastor, está todo mundo falando. Ela vinha algum assunto assim, né? Está todo mundo falando. Eu falei, todo mundo quem? A irmã fulana e a irmã fulana. Eu falei, então não é todo mundo. O povo tem uma mania de dizer, né? Está todo mundo. Aí você vai ver duas pessoas. Fale das coisas boas que Deus tem feito. Fale do que Deus tem te dado. Conte o seu testemunho. Jesus queria que ela contasse o testemunho dela para todos ali, para que todos pudessem, a exemplo dela, também ser abençoados. Amém, pessoal? Infelizmente, há muitas pessoas que são ingratas para com Deus, por aquilo que Ele fez
na vida delas. Está cheio de gente ingrata. Um exemplo perfeito disso é o caso dos 10 leprosos, que nem sequer voltaram para agradecer o milagre que Deus lhes deu. Quem lembra dos 10 leprosos? Jesus ficou indignado. Não foram 10 os curados? Por que só um voltou para agradecer? E o único que voltou não era judeu. Está cheio de pessoas ingratas na igreja. A pessoa chega na igreja toda quebrada, toda amassada, toda dilacerada, aí Deus começa a abençoar, daqui um dia começa a ver defeito na igreja, falar mal da igreja, aí sai, podendo ser grato, podendo ser agradecido. Está cheio de gente, irmãos, está cheio de pessoas que não sabem ser gratas para com Deus. Quantas pessoas na igreja foram abençoadas por Deus e nunca fizeram algo para retribuir o benefício do Senhor? Quantas pessoas já foram abençoadas e nunca nem sequer lavaram o banheiro da igreja? Eu lavar banheiro de igreja? Deus que me livre. Está cheio de gente, irmãos, que Deus está esperando que elas comecem a falar do que Deus fez na vida delas. Está cheio de pessoas que Deus está esperando um glória a Deus sair da boca delas. Deus está esperando um ato de retribuição. Está cheio de pessoas assim. E Deus só está ouvindo murmuração e reclamação. Versículo 34. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Amém, pessoal? Vejam que interessante. Só depois que ela se manifestou, declarando como tudo aconteceu, foi que Jesus deu a sentença de vitória para ela, declarando que a partir daquele momento ela estaria salva e curada. Eu não entendi, pastor, vou te explicar melhor. Talvez, se ela tivesse apenas recebido o milagre e ido embora, além de não receber a salvação, o inimigo conseguiria trazer a doença de volta. Jesus falou: quem me tocou? E ela falou: foi eu, Senhor. E a Bíblia diz que ela contou toda a verdade. Ela contou a história todinha, como tudo aconteceu. Alguém pregou para mim, eu ouvi falar do Senhor. Desde então eu vivia dizendo: se eu tão somente tocar na orla do seu manto, eu ficarei curado. Ela contou tudo. Depois que ela terminou de contar, Jesus falou: agora vai em paz, a tua fé te salvou. Fique curada desse teu mal. Mas não já tinha sido curada? Ela foi, o sangue havia sido estancado, mas talvez a cura mesmo ainda não tinha recebido. Não entendi. Está cheio de pessoas que eles vêm num culto, eles até recebem o milagre, mas a doença volta de novo, o problema volta de novo. Será por que volta? Por que em alguns casos tudo volta de novo? Tudo volta a acontecer outra vez. Jesus diz: filha, a tua fé te salvou. Vai e ser curada deste mal. Sabe o que eu entendo? A partir de agora nunca mais aquele problema voltaria. Então esse último passo ele é muito importante. Seja grato com Deus, testemunhe, confesse o que Deus fez, dê glórias ao nome de Deus. É claro que você não tem que abrir a sua vida em mínimos detalhes, contando sua intimidade. Não, tem coisas que não. Mas muitas vezes o que está faltando é só você testemunhar, contar o testemunho, exaltar o nome do Senhor. Você também pode preencher o seu próprio cheque com Deus, seguindo os 4 passos. Primeiro, digam. Segundo, façam. Terceiro, recebam. E quarto, conte. Eu quero que depois você assista essa pregação novamente, para isso fixar na sua alma. Coisa simples. Fale do que você crê, não fale do que você não quer. Tome uma atitude, se levante e comece a agir. Receba, creia que Deus vai te dar. Abra o seu coração para receber o que Deus tem. E depois, não seja ingrato com o Senhor. Não seja ingrato para com Deus. Diga glória a Deus. Aí mesmo, sentadinho com a mão no coração, vamos fazer uma oração.